Boa tarde, muito bem-vindos. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E realmente a ideia, a ideia da Tânia, sugestão da Tânia de a gente bater um papo, 4 conversas, 4 diálogos a partir do tema da sonata, foi para mim já um desafio bem interessante. Eu me diverti bastante pensando nesse curso e preparando esse curso e espero que vocês também se divirtam um pouco. A sonata, eu acho que a aula de hoje ela é uma aula que vai ser, para aqueles que não têm formação musical, muito reveladora, muito útil para a apreciação musical em qualquer contexto. Porque a gente, às vezes, não se dá conta de como as formas musicais dos últimos 200 anos, basicamente aquilo que a gente ouve na maior parte, 90% dos concertos que a gente assiste, tem raiz ou trabalha, nem que seja por negação, a partir dessas raízes clássicas, onde a gente tem a oportunidade, através do tema da sonata, de dar uma geral nessas formas clássicas, que vão se desenvolver e vão ser o centro de grande parte do repertório disponível para nós. Ao mesmo tempo, o desafio da aula é conversar também com os músicos presentes, que eu sei que também estão aqui, né? Então, dá, talvez, para aqueles em que a informação mais básica, né, ou aquele resumo da estrutura da coisa já seja um assunto conhecido, dá algum assunto, um tema para reflexão, um pouco sobre tanto aspectos históricos, mas também para tirar um pouco do esquematismo, tirar um pouco daquela conversa muito presente aí nos livros, nos manuais, nesses livros mais simplificados. Então, se der certo aqui, nós vamos trabalhar um pouco com esses 2 registros ao mesmo tempo, né? E vamos calçar, através da aula de hoje, as aventuras da música com as outras artes e com outras atividades humanas que começam na quinta-feira, né? Então, basicamente, a gente tem, simplificando a história, na quinta, uma aula que vai trabalhar principalmente relação entre música e literatura, e que da onde a gente tira o próprio tema, que foi a primeira sugestão da Tânia, sobre a Sonata Kreutzer, de Beethoven, a comparação com Tolstói, com Janáček, e até com um compositor brasileiro contemporâneo, de vanguarda, como Gilberto Mendes. E, na outra terça, pontes entre música, sonata e filosofia, principalmente pensando na filosofia do século XIX e das primeiras décadas do século XX, né? E o nosso ponto final será na outra quinta-feira uma análise do filme Sonata de Outono, do Ingmar Bergman, um filme que há muito tempo eu costumo assistir como se estivesse escutando uma sonata. Ele é um filme sonata, ele não tem sonata só no título, né? E para isso eu gostaria já de propor para vocês que a gente possa ter, que vocês possam me dar 1 hora a mais no último dia. Ah, porque se a gente tiver 3 horas de trabalho, fazendo um intervalinho, um cafezinho no meio, como a gente fez com o ensaio de orquestra do Fellini no curso anterior, para aqueles que estavam, a gente vai ter o tempo exato necessário para isso. O que vocês preferem? Acho que... Prefere chegar antes? Então começamos às 3, se todos puderem, na última quinta-feira, no dia 20, né? Então, dia 20 é das 15 às 18. Eu repasso isso em todas as aulas para lembrar vocês, tá bom? Então, combinado. Muito bem, vamos então começar a pensar e a escutar sonatas. Bom, o título da aula, As Formas Sonata,
é exatamente o título de um ensaio de um livro importantíssimo do musicólogo Charles Rosen, né, que coloca assim mesmo no plural, né, as formas sonata, porque ele vai mostrar como essa forma ela é múltipla, apesar de ser vendida nos cursos de música como uma coisa muito esquemática, muito fixa, né? Bom, essa forma tem sido utilizada pelo menos desde metade do século XVIII como base para a construção, em primeiro lugar, dos primeiros movimentos das obras. Mas olha que interessante, não apenas das chamadas sonatas, das músicas que têm sonata no título. A forma sonata ela é utilizada também nos primeiros movimentos das sinfonias, dos quartetos de corda, dos concertos para piano e orquestra, violino e orquestra, flauta e orquestra. Então, a gente compreender bem essa forma, isso não nos ajuda a ouvir apenas sonatas. A sonata, como forma, ela está presente em todas as outras formações. A gente vai explicar bem isso aqui, rapidamente e bem, espero. Bom, essa forma sonata, ela pode também estar em outros movimentos, não apenas no primeiro movimento das obras. Ela pode muito frequentemente estar também no último movimento, é bem comum, embora haja outras opções para o último movimento. E ela pode, mesmo não sendo tão explicitamente, ela pode contaminar, vamos dizer assim, os movimentos centrais, o movimento lento, o movimento de dança, que é o minueto, que muitas vezes é o terceiro movimento. A gente vai falar sobre tudo isso, mas só para anunciar que através desse tema, ou através da compreensão da forma sonata e do que ela implica, a gente ganha um trunfo para uma escuta musical mais ativa, mais interativa, mais participativa, que às vezes o que faltava era um conjunto pequeno até de informações para ampliar bastante a nossa capacidade de acompanhar as narrativas musicais, desde o período clássico aí, segunda metade do século XVIII, até muita coisa que se faz mesmo na música dos séculos XX e XXI. Bom, então, temos que diferenciar dois usos da sonata, da palavra sonata em música. Sonata, no sentido amplo, pode ser o nome de uma composição, em vários movimentos. Sonata de Beethoven para piano, sonata de Mozart. Vamos tocar a sonata para violino e piano de Beethoven, chamada Kreutzer, né? O nome da obra é sonata. Ela não tem apenas um movimento, ela tem, em geral, 3, às vezes 4, excepcionalmente 2 movimentos, mas um conjunto de obras. Esse termo ele já está em uso no período barroco, né? Só que no barroco, a acepção da sonata, é tomado de uma forma muito mais livre, né? A sonata barroca, ao contrário da sonata clássica, que é uma coisa muito bem definida, a sonata barroca, ela pode assumir várias formas simples, na maior parte delas, formas simples, mas o termo é usado de uma forma menos, vamos dizer assim, rigorosa, menos a partir de uma estrutura única. Muitas vezes a palavra sonata, se a gente for pegar até etimologicamente, ela complementa uma tríade que seria composta também pela cantata e pela toccata, né? Nesse sentido, a cantata, obviamente, é uma obra que tem voz, né? A toccata, geralmente, no período barroco, está associada a instrumento de teclado, a cravo, a órgão, né? Quer dizer, a gente toca crave, o clavicórdio, o cravo, o órgão, mas a gente não sona o cravo, a gente sona violino, né? Então, muitas vezes, o sonare está mais ligado ao instrumento de arco, né? O toccare mais ao instrumento de tecla e o cantare
músicas que têm utilização de voz. Bom, isso na origem do termo, mas já existem sonatas barrocas para instrumentos de tecla. Então, já a coisa começa a se misturar um pouco. Como é comum a gente ver, a gente tem sonatas de Johann Sebastian Bach, não é? A gente tem sonatas, às vezes, com uma definição entre sonatas de câmara e sonatas da Chiesa, que vão ser as sonatas para serem tocadas no ambiente eclesiástico. E a gente tem, por exemplo, um conjunto enorme de pequenas peças em duas partes. Primeira parte repete, segunda parte repete, né? Para cravo, de Domenico Scarlatti, as sonatas de Scarlatti, por exemplo. Aqui vai por oposição, quer dizer, isso não tem nada a ver com a forma sonata clássica. A forma dessa sonata de Scarlatti, ainda aqui no Barroco, é uma forma, como eu disse, AB. Primeira parte, segunda parte, acabou. De pequenas peças, quase como que exercícios de teclado, que ele fez até, apesar de ser um napolitano, quando morou na Espanha, teve em Portugal e na Espanha também, e foi professor da herdeira de uma filha do rei da Espanha. Vamos só para ilustrar, ouvir uma sonata barroca, identificando essas duas partes, uma sonata já bem elaborada do Scarlatti, que é essa daqui que tem o código de localização na biblioteca dos músicos de K141 ou L22, porque depende de quem catalogou, tem um número diferente. E ele simplesmente escreve um allegro em Ré menor. Muitas vezes essa sonata, que ele escreve sonata, o Scarlatti, mas ela é muitas vezes colocada como sendo uma toccata, que tanto faz, de certa maneira, essa terminologia. Seria rigorosamente mais correto até chamar de toccata. Terminou exatamente o mesmo trecho que a gente tinha ouvido pela segunda vez. A continuação será a parte B, a segunda parte da nossa pequena obra.
agora terminou a primeira vez dessa parte B, que ele também vai repetir, igualzinho. Ele faz um acelerando lindo aí. Essa é a coisa. Bom, primeiro, né? Todas as oportunidades são úteis aqui. Até para falar do Nicolau de Figueiredo, né? Que é um dos grandes artistas brasileiros da atualidade. Ele é paulista, né? E, enfim, tem um reconhecimento internacional, discos premiados na Europa, um dos grandes nomes da música histórica, né? Da pesquisa de música histórica, e um grande virtuoso do cravo, do órgão. Esse é um disco inteiro de sonatas de Scarlatti, que ele lançou alguns anos atrás, que foi até distribuído para os assinantes da revista Concerto, né? Enfim. Aqui, o que é essa sonata? Ela é uma peça bem virtuosística, não é? Que utiliza diversos elementos típicos de música barroca, como imitação, contraponto inversível, quer dizer, aquela coisa que está na mão esquerda passa para a mão direita, né? Vice-versa, e o músico tem que calcular para que tudo dê certo, para que a relação de consonâncias e dissonâncias dê certo quando a gente inverte, coloca aquilo que está em cima embaixo, aquilo que está embaixo em cima, não é? Essas sonatas, elas são muito variadas e muito criativas. Ele tem muitas que são lentas, ele tem algumas que são até mais simples de execução. Essa é uma bem virtuosística mesmo, uma das com bastante energia e tudo mais. Bom, esse é o mundo da sonata barroca, quando ainda esse termo não tem a acepção que nos interessa de perto nesse curso, que é o da sonata clássica. Bom, ainda falando desse sentido amplo da palavra sonata, então a gente pode entender a sonata como nome de uma música, uma obra em vários movimentos e geralmente para um ou dois instrumentos. Não é? A gente fala de sonata para piano, de sonata para violino, de sonata para violão, ou de sonata para flauta e piano, sonata para cello e piano, sonata para violino e piano, sonata... Geralmente usa para um ou dois instrumentos. Quando a gente passa a ter 3 instrumentos, já chamamos de trio. Não chamamos mais de sonata em geral. 4 instrumentos, chamamos de quarteto. Quando temos uma orquestra inteira, não chamamos sonata para orquestra, chamamos sinfonia. Né? E quando a gente tem um solista, daí chamamos de concerto. Concerto para piano e orquestra. Com solista e orquestra. Né? Solista e orquestra. Não um músico sozinho, um piano. Então aqui eu dei um exemplo. A sonata Kreutzer, ela vai ser, a gente vai escutar ela com calma inteira na quinta-feira, depois de amanhã, mas assim, só para a gente ter o anúncio aqui de uma sonata. Olha aqui, sonata para violino e piano. Então geralmente eu vou ter no nome de sonata, eu tenho que dizer qual a formação, geralmente um instrumento solista ou 2, né? No caso número 9, Beethoven já tinha feito outras 8 sonatas para violino e piano nessa altura. Bom, em Lá maior, porque essa é a tonalidade central, embora faça parte da música tonal, desde o barroco, as modulações, as mudanças de tom, as mudanças de centro, de modo, inclusive, maior, menor, mas tem sempre uma tonalidade principal, que é aquela que começa e, esperançosamente, no classicismo e no romantismo, termina a música, né? Depois a coisa começa a complicar um pouquinho mais, e o nome de cada um dos movimentos. No caso, a sonata Kreutzer, ela tem 3 movimentos. 3 movimentos. Adagio sostenuto e presto. Como a gente sabe, vocês vão saber daqui 1 ou 2 slides, que o primeiro movimento geralmente é rápido, não é? Quando vem esse adagio sostenuto, é uma introdução. Você já imagina, isso deve ser uma introdução lenta, e aí quando entra o presto, começou a música. Né? Então tem muita coisa na ficha técnica, ou no programa de concerto, que ajuda a gente a
a esperar algumas coisas. E é legal esperar algumas coisas, porque, inclusive, quando elas não se confirmam, é parte do jogo. Quando alguém ameaça fazer uma coisa e faz outra, é algo que está no jogo, está na brincadeira do artista, né? Então, não é que ele é obrigado a seguir regras, nenhum artista segue regras estritas, mas o fato de lidar com um mundo que conecta aquela obra com uma tradição anterior, ou que desconecta a obra de uma tradição anterior, é uma informação relevante para a nossa apreciação. Não é? Bom, esse primeiro movimento, ele é na própria forma sonata, que é aquilo que a gente falou, a forma sonata, ela é aquela que está predominantemente nos primeiros movimentos, quase que certamente nos primeiros movimentos, embora possa fazer parte também dos outros movimentos. O segundo movimento é um movimento lento, um andante com variações, então aqui ele já diz para nós que a forma que ele vai utilizar nesse segundo movimento é a forma do tema com variações, é uma outra forma, não é a forma sonata. E o finale, ele não dá nenhuma dica de qual seria a forma, ele apenas escreve presto, que é rápido, mas é também forma sonata. No caso dessa obra, é também forma sonata. Né? Só para a gente tirar algumas informações da ficha técnica, não é hora de ouvir a Kreutzer ainda. Bom, da onde que vem essa forma sonata agora, que nós já vamos conversar sobre ela com mais calma, não é? Segundo o Rosen, depois eu passo o livro, eu tenho uma versão espanhola que eu uso há muito tempo aqui, ele diz que a sonata clássica ela não deriva apenas da sonata barroca, não é? Que é a que deu o nome, mas há um desenvolvimento relativamente gradual de várias formas que estavam em uso, principalmente no século XVIII. Formas chamadas ternárias, formas A, B, A, que é a forma de uma canção. Uma canção popular tem essa forma A, B, A. Primeira parte, segunda parte, volta à primeira parte. Né? Inclusive, ela é chamada forma canção, muitas vezes. A área da capo, a área de ópera, quando chama área da capo, é aquela área que tem uma primeira parte, muitas vezes mais lenta, se pegar, por exemplo, uma área de Handel, não é? Tem uma primeira parte mais lenta, tem uma segunda parte mais dramática, mais de tumulto afetivo, onde muita coisa está acontecendo, mas o que vai acontecer depois dele me abandonar, etc. E aí tem uma repetição completa da primeira parte, que essa expressão da capo quer dizer, né? De volta ao começo. Então, acaba virando um ABA também. O minueto, que é um tipo de forma ternária também, que a gente vai falar dele um pouquinho daqui a pouco, E também o rondó, que é uma forma com refrão, não é? Que pode ter alguns formatos, como ABA, ABA, CA, ABA, CA, DA, sempre voltando nesse A, que seria um refrão. Então, essas formas já existiam no século XVIII e elas estão um pouco no nascimento da sonata clássica. Não é? Assim como formas binárias, como aquela própria sonata que a gente ouviu do Scarlatti, sejam de 3 frases, de 2 frases, como a sarabanda, que é uma dança lenta de origem espanhola que está muito presente nas suítes barrocas, geralmente como um movimento lento das suítes barrocas, né? Por exemplo, amanhã deve sair na Folha uma crítica minha sobre 2 CDs nacionais de interpretação de Bach. Não é? O CD do Fábio Cury, fagotista, um CD duplo, com obras de Johann Sebastian Bach tocadas ao fagote, inclusive transcrições de obras para flauta, tocadas com grande virtuosismo, CD duplo. E o CD do Raif Dantas Barreto, que é o primeiro cello do Teatro Municipal, tocando, é o primeiro volume de uma integral que ele está fazendo das 6 suítes para violoncelo de Bach, e esse primeiro volume traz as primeiras 3 suítes. São 2 lançamentos bem recentes, de dezembro, né? E então a gente vê sarabanda em todas as suítes de cello de Bach, por exemplo. Não é? E também o concerto, lembrando que é sempre aquela forma que tem solista. E é interessante, o Rosen faz uma ponte que quase nenhum musicólogo chama atenção, que é a relação que o concerto tem com a própria área, na medida em que a área, sendo
uma peça para voz e orquestra, no caso da área de ópera, ou numa redução para voz e um instrumento harmônico, como um teclado, como um cravo, ela tem essa relação entre solo e tutti, né? O solista e o todo, o sozinho e o mundo inteiro. Né? E é isso que o concerto vai fazer, só que sem voz, vai fazer instrumentalmente. Piano e orquestra, violino e orquestra, flauta e orquestra, violão e orquestra. Né? Então, ele mostra que essas duas coisas elas nascem e caminham paralelamente. E esse tipo de diálogo está dentro da concepção da sonata clássica. O Charles Rosen não poderia ser professor da Unesp, por exemplo, porque ele não é formado em música. E todos os editais da Unesp dizem que ele tem que ter, o candidato ao concurso tem que ter bacharelado em música. Né? Como ele é formado em francês em Princeton, e um pianista, concertista internacional, que gravou as obras de Webern com Pierre Boulez e tudo, ele não poderia ser professor da Unesp, o edital não permitiria. Bom, enfim, a sonata clássica, ela tem 3 ou 4 movimentos em geral, né? Sendo esses 4 movimentos um sanduíche de movimentos rápidos, o primeiro e o último são sempre rápidos, allegro ou presto, né? São palavras que servem para indicar essa velocidade maior. Um movimento lento, em geral é o segundo, um andante, um adágio. Né? E um terceiro movimento, que é um movimento extraído de uma dança. Não é? O minueto, uma dança de salão europeia. Minueto ou scherzo, vai se chamar num determinado momento também de scherzo. Quando a gente tem apenas 3 movimentos, essa é uma dica para vocês. Tem várias dicas para vestibulandos na nossa aula de hoje. Ela é um pouco, ela tem um lado meio cursinho, assim, né? Mas, enfim, geralmente quando a gente olha para uma obra em 3 movimentos, seja uma sonata, uma sinfonia, né? O que falta é o terceiro, não o quarto. É o minueto que não tem. Né? Na própria Kreutzer, que a gente viu lá em cima, ela tinha 3 movimentos. O primeiro, que depois de uma introdução lenta, vem o rápido, então está aí o nosso primeiro movimento. O segundo, andante com variações, é o lento. E aquele é o último, é o 4º movimento, é o outro rápido. Quer dizer, o que acontece? Em um determinado momento, se coloca uma coisa aqui, entre o final, que já era esperado, e o lento. Aí passa a ter 4 movimentos. Mas não foi o 4º movimento que foi adicionado, foi aquele que muitas vezes é o terceiro. Então, quando a gente vê só 3, geralmente o que está faltando é o minueto, ou o scherzo, é esse movimento de dança, que faz a ponte entre o lento e o final, que é o segundo rápido. Né? Ele tem um andamento moderado, não é tão rápido quanto os da ponta, principalmente o último, não é tão rápido quanto o último, mas ele, obviamente, já por ser um movimento de dança, muitas vezes ele é mais curto, inclusive, né? Ele faz meio que depois de a gente ter aquela concentração de acompanhar um movimento mais lento, surge esse movimento de dança, né? Que o Haydn começa a colocar ele em um determinado momento da sua carreira, e a gente passa a ter quartetos de cordas, sonatas e sinfonias em 4 movimentos. Embora os concertos para piano, orquestra, violino e orquestra continuem geralmente com 3 apenas movimentos, quer dizer, primeiro, segundo e 4º. Fala. Uma pergunta que veio. À vontade, à vontade. Como inverte a posição do minueto antes do andante? Inverte. Por exemplo, uma obra que vai ser executada quinta-feira, depois de amanhã, aqui nesta cidade, a 9ª Sinfonia de Beethoven, né? Com OSESP a preços populares de R$15, né? Não é? Já esgotados? Já esgotados. Bom, para os que têm mobilização estudantil, sabem que sempre chegando lá, ficando ali, acaba aparecendo alguma coisa, né? Mas, enfim, Beethoven, esse é o esquema tradicional. Tanto é que nas 8 primeiras sinfonias de Beethoven, tá assim. Na 9ª Sinfonia, ele coloca o scherzo, que é um minueto mais rápido, como segundo movimento. E isso é bastante inesperado.
e o movimento lento passa a ser o terceiro. Né? Então, já no romantismo, começa-se a brincar com essas coisas. Mas é interessante, porque se você sabe aquilo que seria o esperado, quando vem uma inversão, uma troca, uma permutação, você fala, pô, não é que ficaram todos loucos, eles estão propondo alternativas dentro disso, estão buscando variar nesse esquema, né? Variar esse esquema. Então, pode acontecer essa mudança. E aí, por causa da Nona Sinfonia, vários outros compositores do século XIX, às vezes, adotam essa inversão também. Mas, tipicamente, assim, Mozart, em Haydn, ainda sempre o segundo movimento é o lento, até porque muitas vezes só tem 3 mesmo. Né? Legal, muito boa a pergunta. Façam perguntas. Bom, então aqui a explicação universal do nome das músicas, do nome das obras pelas formações. Então, geralmente, 1 ou 2 instrumentos, chamo de sonata. Vai ter aqueles 3, 4 movimentos lá. Quando tem mais de 3 instrumentos, a partir de 3 instrumentos, chamo de trio de cordas, quarteto de cordas, quinteto de sopros, sexteto de metais. Vou dando a formação. Tem algumas que já são meio esperadas, não é? Aí o nome da obra, ela continua a ter aqueles 3 ou 4 movimentos e ela vai chamar trio, quarteto, quinteto, sexteto, noneto, como fez Villa-Lobos, por exemplo. Quando eu tenho uma orquestra inteira, onde eu posso ter diversos pequenos solos de instrumentos variados, mas eu não tenho um instrumento solista. Instrumento solista significa um que fica em pé do lado do maestro, em destaque ali na frente. Né? Solistas dentro da orquestra eu vou ter, tá? Isso sem problema. Em pé, se for um cellista não, mas quase. Mas, né? Violinos tocam sentados, mas quando ele é solista, ele toca em pé. A mesma coisa um flautista, etc. Então, a sinfonia ela vai ser chamada quando eu não tenho o diálogo entre um convidado, entre o solista convidado e o todo orquestral. Quando eu tenho esse solista convidado, o nome da música vai ser concerto. Um concerto no sentido técnico, porque a gente pode usar a palavra concerto como sinônimo de show de música erudita. Né? Fui num concerto ontem, podia ser um pianista. Fui assistir um concerto, era um duo. Né? Concerto pode ser para nós, no senso comum, o nome de um espetáculo. Como se fala, fui num show de MPB ou num show de um grupo de choro. Né? Mas, tecnicamente, como forma, a forma concerto implica o solista dialogando com o todo, com a orquestra. Bom, então a sonata, nesse caso, ela é só um sentido amplo da palavra, ela é só o nome de uma obra de 3 ou 4 movimentos em geral, onde cada um desses movimentos vai ter uma forma diferente. Uma delas, a forma sonata, geralmente a forma do primeiro movimento. Então, a forma sonata ela pode estar no primeiro movimento de uma sonata, mas também no primeiro movimento de um trio, de um quarteto de cordas, de uma sinfonia, de um concerto para piano e orquestra. Né? Avisem também se eu estiver repetindo muito. Né? Porque meus alunos fazem essas confusões. Só quero fazer uma observação. Você falou assim, que o solista toca em pé, menos o Itzhak Perlman. Bom, menos Itzhak Perlman, exatamente. E basta ele para não termos que comentar mais esse assunto, não é? Que maravilha. Fala. Uma vez eu ouvi do Astor Piazzolla uma tangata. Então eu queria saber a tangata o que é. Então, provavelmente, eu não conheço essa obra do Piazzolla, mas provavelmente o que ele fez? Ele deu o nome de uma... Ele está dialogando com a sonata utilizando as formas típicas do tango. Não é? Então, é interessante isso, quer dizer, se a gente... Por isso que a base da nossa apreciação está aqui nesse período clássico, porque toda variação que alguém for fazer, a gente vai poder acompanhar o que está sendo feito. Você fala assim, puxa, se ele está querendo associar, que a gente associe isso de alguma forma a uma sonata. O que tem de uma sonata aí? Mas, ao mesmo tempo, os elementos do tango estão dialogando com a forma sonata ou com uma sonata clássica. Né? Então, essa
formação, né, esse conhecimento, esse reconhecimento desses elementos das formas clássicas ajudam muito a gente a perceber todas as maluquices e loucuras que os compositores dos séculos seguintes, 20 principalmente, 21, vão inventar. Né? Até quando não tiver nada a ver com a forma clássica mais. Mesmo assim, é um jeito de diálogo. Né? Quando a gente não dialoga com algo, né, dialeticamente a gente está conversando com aquela coisa também, por negação. Muito bem. Acho que estamos preparados para entrar na própria forma sonata, então. Não é? E aqui é a repetição do slide que estava ali no início. Não é? A gente fez, na verdade, um parênteses. Voltamos a ela agora aqui. Então, ela tem sido usada desde o século XVIII. Músico, para quem tem mais familiaridade com outras artes, músico chama de classicismo esse período que na pintura vai ser chamado de neoclassicismo, né? Que na literatura brasileira e portuguesa vai ser chamado de arcadismo. Segundo essas últimas décadas do século XVIII. Para a música vingou a expressão o classicismo. Então o classicismo de Haydn, Mozart, Beethoven como sendo ao mesmo tempo o ponto final desse período e o início do romantismo. Né? Enfim, ela é utilizada como base para a construção dos movimentos iniciais, o allegro de sonata, o primeiro movimento rápido, o allegro, com a forma sonata, tanto de sinfonias, como de concertos com solista, quanto de diversas formações camerísticas, como um quarteto de cordas, duos ou peças para instrumento solo. Então, vamos entrar finalmente nessa tal forma sonata. Bom, o que é interessante, pessoal, é que os teóricos do século XVIII não falam sobre a forma sonata. Embora os livros de história da música, quando cheguem no capítulo do classicismo, só falem de forma sonata. É muito curioso isso, porque os próprios músicos que faziam essas sonatas, eles não estavam refletindo sobre elas. Quer dizer, isso tinha sido o resultado de um desenvolvimento natural que veio das formas barrocas. E é só básica, tinha uma exceção que nós vamos ler agora aí, mas só praticamente no século XIX, quando já não se estava mais no período clássico, em pleno romantismo, que os tratados vão começar a utilizar esse termo, forma sonata, e a anunciar esse esquema da sonata, e colocar isso dentro de um plano de estudos de um compositor, por exemplo, né, que era o grande objetivo desses tratados aí, dessa época. Mas o Heinrich Koch, em 1787, talvez seja o primeiro a tratar do tema. Ele define a sonata como uma forma típica do primeiro movimento, que consta para ele duas partes. A gente vai ver que tem gente que diz que ela tem duas partes, outros que ela tem três partes. Mas são as mesmas, não é? Porque eu posso pensar que esse desenvolvimento, que a gente tem um esquema aqui que diz, eu tenho uma exposição, primeira parte dela, a parte A maiúsculo, ela tem uma exposição basicamente baseada em dois temas, o tema Azinho e o tema Bzinho. Entre um tema e outro eu tenho uma transição. Daí eu tenho a ideia de um segundo momento. Esse segundo momento, que aqui para o Koch, por exemplo, é um momento B, é um momento de um termo que é o mais importante para a gente escutar uma sonata, que é do desenvolvimento. E daí uma reexposição dos mesmos temas A e B, com algumas variações. Né? A ideia de que esse B e A são uma seção inteira, o desenvolvimento no começo ele era mais curto, né? Então como se fosse um momento mais estranho, mais tenso, mais instável, seguido de uma volta, tudo isso é considerado a segunda parte. Mas isso pode ser também pensado como três partes, né? Como esse A sendo uma terceira parte e esse B, esse desenvolvimento, conforme ele vai
se ampliando, isso passa a caracterizar uma sessão. Então, os teóricos, eles ficam, dependendo de quem escreveu, de que fase da carreira de cada compositor, um desses esquemas vai encaixar um pouquinho melhor. Mas são sutilezas. O geral, que a gente vai perceber auditivamente, não altera muito. Mas ele diz então que são duas partes, cada uma delas pode ser repetida. É comum, então, que se repita tudo isso aqui, esse Azão, e nas sonatas mais tradicionais, ainda de Haydn e Mozart, também é comum que se repita tudo isso, o BA, o desenvolvimento com a reexposição. Se bem que essa repetição aqui, essa da segunda parte, é a que logo vai cair, porque eles vão começar a ampliar tanto o tamanho da coisa, que essa repetição não vai ser geralmente necessária. Essa repetição, até em sinfonias de Brahms, até em sinfonias de Mahler, às vezes, pleno século XX, a gente tem essa repetição. Né? Essa repetição aqui, ela é importante, porque ela nos faz... Ela é feita para a gente escutar, para a gente memorizar bem os temas, para a gente poder acompanhar o que vai acontecer com eles na sequência. Né? Quer dizer, a música, ela depende muito da memória. De uma memória que a gente, ouvindo música com atenção, a gente vai desenvolvendo uma memória específica para isso. Ela conta com a nossa memória. Né? E para isso as repetições são muito importantes. As repetições são ênfases, são pedagógicas até para a nossa escuta. Não é? Ainda mais na música instrumental. Quando eu não tenho texto que me oriente, eu preciso, muitas vezes, de algo que estabilize essas relações musicais para que eu possa acompanhar uma narrativa, para que eu possa entender o que aconteceu com o meu personagem B ou com o meu personagem A. Porque, na verdade, a gente tem uma narrativa mesmo. A gente tem uma peça de teatro sonora acontecendo na nossa frente. Então, essas duas partes, essas duas linhas aqui de baixo, elas podem ser repetidas. Segundo essa descrição do cor, a primeira parte, o nosso Azão maiúsculo, ela é composta de uma sessão só, que é essa exposição dos temas. Enquanto que a segunda parte, ela já tem duas sessões, a sessão do desenvolvimento e a sessão da reexposição. Bom, na primeira sessão, no Azão, a tonalidade se mantém até que uma modulação, geralmente a dominante ou a relativa maior, numa tonalidade menor, não se preocupem com esses detalhes técnicos, quem não é músico, conduz a uma suspensão. O que é interessante é que eu parto de um determinado lugar, de um certo centro, de uma certa escala que serve de orientação para mim, e quando eu vou introduzir esse segundo tema, ele já está num outro lugar. Então, ele não é apenas uma figura diferente, um tema diferente, mas ele está situado numa região, numa escala diferente. Para isso, eu faço a condução dessa transição. Né? Bom, essa segunda parte, quer dizer, esse desenvolvimento, começa aonde tinha parado. Começa, muitas vezes, com esse tema principal na dominante, nesse outro lugar para onde eu fui. Quinto, a dominante, simplesmente, se eu estou em Dó, ela é em Sol, é a quinta acima. Tem algumas razões acústicas para que isso seja assim. Né? Então, eu parto deste outro lugar onde eu tinha apresentado o meu segundo tema e preparo o caminho para voltar ao lugar de origem. Talvez vendo pela primeira vez, como diria T.S. Eliot, né? Na reexposição. Enfim, a última sessão, então, começa com o tema principal na própria tonalidade principal do andamento. São recapituladas as ideias melódicas da primeira sessão. O trecho final do primeiro período, que se desenvolverá na tonalidade dominante, seria o nosso Bzinho, na volta vai ser agora repetido na tônica, naquela tonalidade principal. Quer dizer, o Bzinho aparece diferente na exposição ou na reexposição. Na exposição, ele vai para um outro lugar que já anuncia a navegação total do desenvolvimento. Na volta, ele é
transposto, ele fica em casa, vamos dizer assim. O A continua em casa, ele já é a volta para casa. Mas o B faz a música continuar em casa, porque ela vai terminar. Enquanto que aqui ela ia exatamente para fora de si. E aqui ela vai encerrar. Né? Esse é mais ou menos o primeiro esquema. Vou colocar o segundo, que vocês vão ver que é praticamente uma variação. Eu optei por dar essas duas versões, não por nenhum requinte musicológico, mas para a gente perceber que vai mudar muito pouco para a nossa escuta apresentar isso como 2 sessões ou como 3. E como eu acho que a gente repete uma vez com palavras diferentes, faz já uma variação sobre o tema, para que essa estrutura se fixe um pouco mais. E, ao mesmo tempo, dá um alimento para os músicos que acabam falem.